Vamos então começar a questão 281. Porque os espíritos inferiores têm prazer em conduzir-nos ao mal? Pelo despeito de não merecer estar entre os bons. Seu desejo é impedir tanto quanto puderem que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem que os outros passem por aquilo que eles experimentam. Vós também não vedes acontecer isso entre vós, entre nós encarnados? Nós não vemos todos quererem chamar os outros para a sua turma? Nós vemos isso nas redes sociais, nós vemos isso no proselitismo das religiões. Todos querem ter mais gente pensando igual, estando juntos. Vamos lembrar a questão 122, que fala exatamente disso, né? Do livre-arbítrio e da questão de nós termos as escolhas e através dessas escolhas nós vamos nos desenvolvendo. Nós vamos crescendo, vamos melhorando ou não. Vai depender das nossas escolhas. Então é isso que eles estão colocando aqui, que os espíritos ainda inexperientes, que são aqueles que estão no começo do seu aprendizado, né, que eles sejam atraídos, as suas escolhas sejam atraídas para o lado deles, né, para o campo deles. Vamos lembrar que os espíritos superiores, eles não influenciam, eles argumentam, eles conversam, eles sabem da responsabilidade se eles influenciarem alguém. Os nossos irmãozinhos instigantes, eles influenciam, porque eles estão apartados, né, do bem e eles não estão se importando com essa responsabilidade, eles não estão se importando com mais, digamos assim, uma culpa nas costas. É só mais uma no monte que eles têm. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. A palavra é da matéria, faz parte aqui da nossa vida física. Ela é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é para vós o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que interliga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Nós estamos tendo aqui a confirmação, a continuação do que nós vemos na 279, né? Quando eles têm acesso a qualquer região reciprocamente. Então ele coloca que os bons vão a todos os lugares. E o que ele está colocando aqui? Eles se veem e se compreendem, né? Pela sintonia, por estarem na mesma frequência. A palavra é material, nós usamos a palavra. Os espíritos, quanto mais superiores, mais eles se comunicam pela telepatia, por pensamento. Pensamento é matéria, mas é uma matéria mais sutil. E todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico, onde nós transmitimos nossas sensações, nossos pensamentos, onde nós recolhemos energias, plasmamos, materializamos o nosso pensamento. Nós vamos ver isso no livro Pensamento e Vida, nós vamos ver isso, essas explicações muito bem dadas no Evolução em Dois Mundos, o Pensamento e Vida do Emmanuel e Evolução em Dois Mundos do André Luiz. E aqui ele está colocando, é o veículo, o fluido universal, né, que é o fluido cósmico, que é a energia de Deus na qual nós estamos mergulhados, estabelece entre os espíritos, né, entre eles, uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, porque o pensamento é energia, tem frequência, tem cor, tem amplitude. Então nós nos comunicamos, nós enviamos o pensamento, entramos em contato com todos os que estão em sintonia conosco, encarnados e desencarnados que estão na mesma frequência, influenciamos esses pensamentos, recebemos de volta de todos aqueles que estão na mesma frequência nossa, somos influenciados por ele, por esses pensamentos, por eles,
e mandamos de volta. Então nós ficamos num círculo vicioso da mesma frequência, da mesma sintonia, do mesmo tipo de pensamento. Aí ele diz aqui, assim como o ar é para vós o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que interliga todos os mundos e permite, o fluido universal é uma espécie, de telégrafo universal que interliga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, por sintonia, nós nos comunicamos com encarnados e desencarnados do universo. Os espíritos podem dissimular reciprocamente seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Nós somos um livro aberto quando estamos no plano espiritual. Não, para eles tudo está descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Eles podem afastar-se, mas sempre se veem. No entanto, isso não é uma regra absoluta, pois alguns espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgarem útil fazê-lo. Então, o espírito superior, ele vai estar sempre visualizando o pensamento, o que está gravado num encarnado, num espírito encarnado ou num espírito desencarnado que esteja abaixo dele. Ele pode se fazer visível para um espírito mais denso se ele se densificar, se ele se manter na sua frequência, no seu campo de energia, esse espírito inferior não vai vê-lo. Como nós não vemos os espíritos que estão à nossa volta, sejam eles, nós que eu digo aqueles que não são clarividentes, como eu não sou clarividente. Então eu não vejo nem espírito inferior nem superior, eu não vejo nada que não seja matéria à minha volta. Mas nós sentimos, todos nós temos essa capacidade, essa sensibilidade. Por isso é importante o vigiar e orar, porque quando nós estamos vigiando os nossos pensamentos, e a hora que a gente sente alguma coisa, a gente percebe logo, não, isso aqui não é meu. De onde veio esse pensamento? E nós entrarmos em oração, para voltarmos a manter a nossa energia, o nosso equilíbrio, não permitirmos que os nossos irmãozinhos instigantes nos influenciem. É para isso que é o vigiar e orar. Para isso que Jesus nos colocou a importância de nós trabalharmos a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Como os espíritos que não têm corpo podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os cercam? Interessante nesta pergunta. Muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta e o Kardec coloca para os espíritos. Eles respondem, eles constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz deles seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então o perispírito, ele é matéria, uma matéria sutil, e ele vai se sutilizando, ele vai se, digamos assim, se desmaterializando quanto mais esse espírito se evolui, Os espíritos superiores, eles têm um perispírito, mas é extremamente sutil, é quase que só energia, é quase só luz, mas é também uma forma de perispírito. Então todos podem se reconhecer. Nós temos uma frequência, nós temos uma característica, o nosso perispírito, nosso é espírito, perispírito, corpo, O espírito comanda o perispírito, que comanda o corpo. Mas o nosso perispírito, por ser o reflexo do nosso espírito, tem uma frequência. Tem, digamos assim, um cheiro, uma cor. E essa frequência, essa distinção de frequência é como uma impressão digital. E é assim que os nossos inimigos e os nossos amigos nos reencontram quando nós estamos encarnados. Embora a gente esteja com uma outra aparência, o nosso perispírito, quando se desdobra, quando em desdobramento durante o sono se afasta do corpo, está com outra aparência. Está com a aparência desta encarnação, mas continua a mesmo tipo de frequência, digamos, a mesma cor, o mesmo cheiro. Então,
aqueles irmãozinhos que nos amam vão nos reencontrar por essa frequência. E aqueles que nos odeiam, às vezes, podem ter um pouco mais de dificuldade se nós elevamos um pouco a nossa vibração, se nós estamos na nossa reforma íntima, se a gente melhorou um pouco, eles vão ter dificuldade. Mas, quando somos invigilantes, quando baixamos a vibração, eles nos acham pela frequência. Os espíritos, né, é isso que eles, eu vou só voltar aqui porque é interessante, eles constatam sua individualidade pelo perispírito. Então o perispírito vai sempre mostrar a aparência que o espírito gostar mais. Então assim, eu posso desencarnar agora com quase 70 anos e eu gosto da minha aparência, eu gosto de estar mais velha, então é muito provável que a hora que eu desencarnar eu mantenha a aparência com os cabelos brancos, mais envelhecida. Tem pessoas que estão com cabelos brancos, estão envelhecidas, perdão, mas se sentem novas, se sentem jovens, se olham no espelho e falam, puxa vida, eu gostaria de ter a aparência que eu tinha quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha 30 anos, e a hora que desencarnam, elas podem plasmar isso e voltar a ter essa aparência, ou ter a aparência de vidas anteriores. Nós vamos lembrar que o Emmanuel coloca num dos seus livros que quando ele aparece, quando ele se manifesta em centros espíritos com outros médiuns que não fosse o Chico, ele sempre aparecia como Nestório, né, que é do livro 50 anos depois, porque foi a encarnação que ele mais aprendeu. Para o Chico, quando ele aparece para o Chico, ele aparece como um bispo que tinha desencarnado no Pará. E depois que ele escreve há 2000 anos, ele passa a aparecer direto e reto para o Chico e para aqueles que trabalham com o Chico como senador Públio Lentz. E interessante que para acompanhar o envelhecimento do Chico, o Públio Lentz vai envelhecendo, vai ficando com cabelos brancos, vai enrugando para acompanhar a trajetória do Chico. Isso é muito, muito bonito, né? Então, o perispírito é fácil de ser plasmado para os espíritos que têm conhecimento disso. Isso não é uma questão de evolução, é uma questão de conhecimento. Os espíritos inferiores plasmam também. Mas o perispírito vai ter sempre essa característica, essa aparência da encarnação que aquele espírito mais, digamos assim, se afeiçoou, naquela que ele mais aprendeu. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra. O filho reconhece seu pai, um amigo reconhece o outro? Resposta sim. E assim de geração em geração, é o que eu estava falando. Nós temos uma identidade, nós não vamos perder essa identidade, como se fosse uma impressão digital. Então é assim que nós somos reconhecidos por aqueles que nos amam, que foram nossos filhos, foram nossos pais. E também por aqueles que nos odeiam. Aí o Kardec continua na mesma pergunta. Como os homens que se reconheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Eles respondem, vemos nossa vida passada e a lemos num livro. Ao ver o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. O que ele está colocando aqui? O que é este livro? Este livro, ele é o nosso perispírito, porque nós temos todas as marcas, nós temos plasmado, nós temos materializado à nossa volta os nossos pensamentos, né, as nossas vivências, os nossos erros, as coisas que nós fizemos que marcou muito, elas estão ali voltando no nosso pensamento e são vistas como num livro aberto para os espíritos superiores e para aqueles que estão em sintonia conosco, eles nos reconhecem por esta sintonia. E nós temos também no plano espiritual os registros de vidas, pensamentos, sentimentos, palavras, como se fosse um filme que os orientais, né, chamam de registros akáshicos. Então nós vemos alguns livros que os autores colocam que eles tiveram acesso aos registros akáshicos para escreverem esses livros, né? É bem interessante essa colocação. Eu li alguns livros, principalmente sobre os essênios, muito interessantes, de um casal de escritores que colocam que eles têm acesso para poderem escrever esses livros.
Então, aqui eles estão colocando, vemos nossa vida passada e a lemos num livro. Nós, quando temos autorização, vamos lembrar a dona Laura lá no nosso lar, ela teve autorização para ter acesso a mais ou menos 200 anos de vida passada, porque isso iria auxiliá-la a programar o seu novo reencarne na Terra. Ao ver o passado de nossos amigos, quer dizer, a hora que a gente olha e vê aquelas ideias ou ver coisas que aconteceram, vemos sua passagem da vida para a morte, vemos quem eles foram e quem são hoje, exatamente como eles veem a nós, quem fomos, quem somos hoje, e nos reconhecem, tanto encarnados como desencarnados. Ao abandonar seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam, que foram antes dela no mundo dos espíritos. Eles respondem imediatamente, nem sempre. Então, imediatamente nem sempre é a palavra adequada, pois, como dissemos, a alma precisa de algum tempo para reconhecer-se e libertar-se do véu material. Nós vamos ver no Obreiros da Vida Eterna, como já falei aqui várias vezes, 5 tipos de desencarnes diferentes. Então nós vamos ver desencarnes que nós temos ali os familiares ajudando os desenlaces. Nós temos desencarne que o espírito vai ficar adormecido para não sentir a influência da família ali. Então nós vemos todos os tipos, cada desencarne é diferente do outro, como cada reencarne é diferente do outro. Nós vamos ver no livro Voltei, o irmão Jacob desencarnado luz, ele ajuda, ele participa do desligamento do seu corpo, ele participa de todo o desencarne, está lúcido a hora que ele sai do corpo, já está com Bezerra de Menezes ali do lado e a filha dele que desencarnou muito nova também ali junto com ele. Então isso é uma questão de conhecimento, isso é uma questão de merecimento, de desenvolvimento espiritual. Então cada desencarne vai ser um desencarne, todos nós somos assistidos por amigos ou por familiares que nos amam, mas podermos vê-los ou podermos reencontrar com eles vai depender do quanto nós conseguimos nos desligar da matéria, e isso leva um tempo. Para uns é muito rápido, como no caso do irmão Jacó, que ele participa, ele ajuda nesse desligamento da matéria, e para outros vai demorar algum tempo para poder se reencontrar com amigos. Nós vamos ver no nosso lar que o André Luiz fica 8 anos no umbral, e nós vemos que a mãe o auxiliou no desencarne, o Clarencio está sempre ali tentando ajudá-lo, mas ele não vê. Ele só vai poder encontrar com eles depois de 8 anos, quando ele realmente se arrepende, quando ele realmente faz uma oração do fundo do coração pedindo ajuda, querendo se modificar. Ao abandonar... Não, isso aqui eu já li, imediatamente nem sempre. Como a alma é recebida no seu retorno ao mundo dos espíritos, a do justo, como um irmão muito querido e há muito tempo esperado, a do mal, como um ser desprezível. Então nós vamos ver, como eu falei, nesses desencarnes, principalmente no do irmão Jacó, que é um espírito com conhecimento, um espírito com uma certa elevação. Nós vamos ver ali ele já ser recebido pela filha, o Bezerra de Menezes, que era amigo dele, amigo espiritual, está ali. Nós vemos que logo depois que ele é levado para o plano espiritual, ele se reencontra com o Bittencourt Sampaio. Então nós vamos ver que ele vai se reencontrando com os amigos, Então, é o que ele coloca, a do justo como um irmão muito querido, há muito tempo esperado. Então, os amigos, a família está do outro lado esperando a volta dos seus entes queridos e, se possível, voltarem como vitoriosos, tendo cumprido a sua programação aqui na Terra, A do mal como um ser desprezível, vai se reencontrar com aqueles que estão na mesma sintonia, aqueles que estão na mesma vibração, às vezes em regiões tenebrosas. Nós vamos ver muito bem isso no livro Libertação, onde nós vemos ali o Gregório, mais de 800 anos governando uma região das Furnas, uma região tenebrosa,
onde ele se coloca como justiceiro. E os espíritos que por sintonia são levados para lá vão enfrentar essa justiça, mas eles estão em sintonia. E os seus remorsos, né, a culpa faz com que eles achem justo serem castigados. Por isso que a gente fala que o remorso, ele é uma vaidade, uma elevação do ego. Porque o remorso olha como eu, um ser super maravilhoso, estou sofrendo porque fiz uma coisa errada. Isso é remorso. Arrependimento, não. Eu fiz alguma coisa errada, eu não vou fazer mais e eu vou ressarcir. O arrependimento vai levar ao ressarcimento. Este é o caminho. O remorso, não. O remorso olha o que eu fiz, um ser magnânimo fiz isto. Como? Mas eu estou sofrendo, então eu já estou pagando. Isso não existe, isso faz parte do ego, isso faz parte do orgulho, faz parte da vaidade. Então ele coloca a do justo como um irmão muito querido. E a do desprezível, junto com os seus iguais, vai ser tratado, ou melhor, maltratado, em sintonia com aqueles que pensam e sentem igual a ele. Que sentimento experimentam os espíritos impuros diante de outro espírito mau que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra com um velhaco entre os seus iguais. Então, aqueles que estão em regiões de dor, em regiões de sofrimento esses pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, se comprazem com os outros que chegam. Quer dizer, quanto mais aumenta a sua turma, mais ficam contentes e vão se juntar para trazerem outros, para influenciarem outros, para aumentarem, né? Aumentarem a gangue. Nossos parentes e amigos, às vezes, vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Então, eu estou perguntando, eles vêm na Terra ao nosso encontro quando nós a deixamos? Até nós já comentamos isso. Nós vimos ali a filha do irmão Jacó, nós vemos no Obreiros da Vida Eterna esses familiares que vêm para acompanhar o desencarne. Perdão, e vemos também os familiares que vêm para acompanhar o reencarne. A gente vê isso no capítulo 13 de Missionários da Luz, o reencarne de Sigismundo. Onde a avó da mãe, eu não lembro agora o nome dela, que vai ser a mãe do Sigismundo, quando o Sigismundo é miniaturizado, a avó pega ele como bebê e entrega nos braços. É uma das cenas mais lindas do livro. E entrega ele nos braços da futura mãe. É uma coisa maravilhosa. São os familiares, são os nossos entes queridos. Então aqui, nossos parentes e amigos, às vezes vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, eles vão ao encontro da alma que amam. Cumprimentam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e ajudam-na a se desprender dos laços corporais. Nós vamos ver nesses desencarnes que são os amigos, os familiares queridos, que estão ajudando ali nos desenlaces, né, daquele que está desencarnando. É um favor concedido aos espíritos bons quando aqueles que os amam vão ao seu encontro, ao passo que aquele que ainda é impuro permanece no isolamento ou rodeado apenas por espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Então aqueles que, por serem impuros no sentido menos evoluídos, né, mais densos, mais trevosos, eles vão estar com os afins. E aqueles que os amam, que querem ajudá-los, não têm acesso a eles. E nós vamos ver em vários casos nos livros de André Luiz, nós vamos ver a questão do suicídio, que os familiares, os amigos, as pessoas que amam querem vir ajudar, mas o plano espiritual superior não permite.
Não é permitido a ajuda. Por isso que o desencarne de um suicida é tão doloroso, é tão sofrido, porque logo assim que ele suicida, normalmente, cada caso é um caso, gente, não existe um desencarne igual ao outro, mesmo do suicida. Mas, normalmente, nós vamos ver em vários casos, nos livros de André Luiz, logo assim que suicida, o plano espiritual quer vir ajudar os familiares e os amigos, mas a espiritualidade superior não permite, porque é um aprendizado que o suicida tem que ter ali, naquela hora de arrependimento, de ver que a vida continua, de ver os seus despojos, às vezes de sentir, como a Dona Ivone Pereira coloca que o mais difícil nos 2 últimos desencarnes dela, que ela se suicidou por afogamento, que era sentir os peixes comendo o corpo. Então, isso é uma punição para que aquilo não se repita, para que aquele espírito que escolheu ir contra as normas, as regras de Deus, no seu ponto máximo, Deus diz, você não matarás, mas pior ainda, você não tem o direito de de se matar, porque a vida é uma dádiva, é uma bênção, a gente pede para reencarnar, para poder aprender, se melhorar, se limpar. E a hora que a gente tira esse presente de Deus com as nossas próprias mãos, isso é de um desamor, de um desaforo, digamos assim, de uma tristeza para os espíritos superiores, para aqueles que nos amam, sem precedentes. A gente não consegue nem entender a dor que nós causamos àqueles que nos amam, encarnados e desencarnados, quando se escolhe o caminho do suicídio. Então eu vou repetir aqui. Nossos parentes e amigos às vezes vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, eles vão ao nosso encontro da alma que amam. Vão ao encontro da alma que amam. Por que ele coloca da alma que amam? Porque às vezes parentes nem sempre se amam. Então, às vezes um amigo, entre amigos nós temos um amor muito maior porque somos amigos há milênios às vezes. E um irmão consanguíneo é um atrito, é um desafeto às vezes que está vindo para que a gente perdoe ou seja perdoado. Então por isso que ele diz, eles vão ao encontro não do parentesco, mas a alma que amam. Cumprimentam-na como ao retorno de uma viagem. Por que né? A gente vem aqui fazer um estágio de estudo e voltamos. Se ela escapou dos perigos do caminho e ajudam-na a se desprender dos laços corporais. É um favor concedido aos espíritos bons, quando aqueles que os amam vão ao seu encontro, ao passo que aquele que ainda é impuro, né, que não fez boas escolhas ou se compraz com o mal, permanece no isolamento ou rodeado apenas por espíritos semelhantes a ele. É uma punição estar nessas regiões. A gente precisa entender que essas regiões umbralinas, esses umbrais densos, as furnas, abismos, como a gente vê nos livros, elas não são regiões criadas onde os espíritos vão. Ao contrário, somos nós, como espíritos, que plasmamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, e com isso nós criamos uma psicosfera e vamos nos unindo. A psicosfera de um espírito que matou, de um espírito que se compraz no mal, que se compraz com o sofrimento do outro, com outro espírito que se compraz também, essas psicosferas vão se reunindo, vão plasmando e vão criando os lugares onde elas vivem. Não é um lugar que é criado para receber espíritos que têm maus sentimentos. São os maus sentimentos, essas vibrações que se materializam e que criam a região onde eles vão viver juntos. Vamos lembrar, o pensamento vai, trabalha junto com quem pensa igual e volta para mim. E fica o círculo vicioso. Esse círculo vicioso nós montamos. Ou uma região de estudo, de aprendizado, como é, por exemplo, umbral 2, que são os postos de socorro, né? A casa transitória de Fabiano. Umbral 3, né? Que já é um lugar melhorado, como é o nosso lar.
São os pensamentos, as energias daqueles que pensam igual, que se juntam, é que criam essas regiões. Os parentes e os amigos sempre se reúnem após a morte? Aí eles colocam, depende da sua elevação. Os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte? Vão se reunir aqueles que estão na mesma sintonia. Aqueles que têm merecimento para receber, né, a ajuda de espíritos que são superiores a eles. Nós vamos ver, no caso do irmão Jacó, nós vamos ver a filha, que é um espírito muito superior a ele, porque ele olha para ele e vê que ele tem uma luzinha pequena. Aí ele olha para o bezerro e vê que tem uma luz muito grande. É um espírito superior a ele. Ele olha para a filha e vê que a filha tem uma luz muito grande também. É um espírito superior a ele. Mas por amor, pelo merecimento que ele tem também, esses espíritos vêm acolhê-lo, vêm ajudá-lo no seu desenlace, né, no seu desencarne. Então eles colocam, os parentes e os amigos sempre, olha a pergunta, sempre se reúnem após a morte? Depende de sua elevação e do trajeto que seguem procurando progredir. Se um deles está mais adiantado e anda mais depressa que o outro, eles não poderão ficar juntos. Nós vamos ver que a filha do Jacó não fica com ele. Ela vem ajudá-lo, mas ela vai para a região dela e o Jacó fica na dele. O Bezerra de Menezes também vai para a região dele. Nós vemos quando o André Luiz se reencontra com a mãe, ela está numa região superior, ela vem até ele para eles se reencontrarem, mas ela volta para a região dela. Aí é que eles estão colocando. Se um deles está mais adiantado e anda mais depressa que o outro, eles não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, que é o que eu estou colocando aqui, do André Luiz, do irmão Jacó, né? Poderão ver-se algumas vezes, mas só estarão juntos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. E depois, a privação da visão dos seus parentes e amigos, às vezes é uma punição. Então você saber que a sua mãe, que você tanto ama, está numa região que você não pode alcançar, você tem que melhorar, como é o caso do André Luiz, tem que se aperfeiçoar, né, para poder um dia chegar aonde ela está. No caso do irmão Jacó também, ele poder melhorar, se aperfeiçoar para um dia chegar onde está a filha. São incentivos, mas também no fundo é uma punição, por não ter atingido ainda, por não ter chegado ainda na região que esses amigos, que esses entes queridos chegaram. Então nós vemos aqui que essa questão, que aqui na questão 290, onde nós vamos parar agora, ela complementa, ela fecha, né, a questão 279, quando ele diz: todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros, os bons vão a todos os lugares. Os bons vão a todos os lugares, os espíritos puros vão os puros, a primeira classe, vão a todos os lugares, né, são vistos quando eles querem ser vistos, né, quando eles não querem, eles não serão vistos, e eles estão ali trabalhando pro conjunto. Aqueles que estão abaixo só são vistos pelos seus iguais, né? E são vistos por aqueles que estão acima. Aqueles que estão abaixo, eles veem, mas eles não veem os que estão acima. Então nós vemos essa questão do desencarne, conforme o nosso merecimento, nós vamos ter aqueles que estão mais próximos, aqueles aos quais nós estamos mais ligados, que estarão por amor à nossa volta. Mas muitos nós não poderemos ver pela nossa incapacidade, né, por nós não termos atingido ainda a condições de vê-los. E por não termos esse merecimento, eles não serão vistos, não se farão, eles não se densificarão para serem vistos por nós, porque nós não temos esse merecimento. Nós vamos ver o desencarne do André Luiz, a mãe dele o auxiliou, ele não viu e nem percebeu. Ele só foi saber disso quando ele teve acesso aos registros e ele pôde ver esses registros.
né? Ele só foi se encontrar com a mãe depois de um certo estágio, né, em que nós vamos ver ali no livro, ele em desdobramento, ele deixa o perispírito dele ali no nosso lar e ele se desdobra e numa região ali que foi permitido, onde ela veio, ele se encontra. Então nós temos degraus para atingirmos, para subirmos, para nos elevar. Ninguém pula degrau. Não tem, como está muito em moda se falar, não tem salto quântico para a nossa elevação, para o nosso desenvolvimento. Nós vamos caminhar no nosso passo, nas nossas escolhas, no nosso esforço e na nossa vontade. A vontade é a coisa mais importante que nós temos no nosso comando, no comando da mente, no comando do pensamento, para que nós possamos caminhar e evoluirmos. Nós vamos ver no livro Pensamento e Vida que vontade é o segundo capítulo desse livro. Vontade, a vontade verdadeira de querer mudar e querer se melhorar é que nos impulsiona a crescer. Não é aquela vontade da boca para fora, ai, eu quero estudar, mas dá uma preguiça, não, mas eu vou ver a novela, não, hoje eu não vou começar a fazer uma meditação, não, deixa para amanhã, vou estudar amanhã, vou fazer amanhã. Alguém ajuda, até tem uma pessoa precisando, mas alguém ajuda, Deus manda. Enquanto Deus age pelo homem para ajudar o homem, Ele está esperando a nossa colocação para ajudar e para fazer a vontade de Deus perante o outro. Nós temos um caminho longo de aprendizado. A questão é a vontade de aprender, o esforço de se modificar, a vontade de estudar e de se melhorar. Essa que é a grande questão que nós temos que resolver dentro de nós, porque o caminho nós temos nos livros, os espíritos aqui, são 164 anos deste livro dos espíritos nos mostrando, nos explicando qual é o caminho para nós podermos chegar ao nosso desenvolvimento. É só uma questão de nós querermos. Aí nós vamos no nosso próximo estudo juntos, nós vamos ver relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Até lá!